Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Sexta-feira, estamos aqui novamente, pedindo novamente licença para entrar na vossa casa e vamos trazer mais um assunto super interessante. Boa noite, meus pares. Hoje nós temos aqui o nosso amigo Casqueiro, da Rede União de TV e Rede Multi de televisão. Casqueiro, muito bom tê-lo aqui. Casqueiro, nosso parceiro. Meus pares aqui, a Glaucia Rebouça, minha querida Carol, meu seguidor número 1, Tágira, seguidor número 1. Gostou? Sou seu fã. Obrigado, Tágira. Tágira, quem é o nosso convidado dessa noite? Boa noite, Maciel. Boa noite aos meus pares, você que está em casa, que nos assiste, que nos acompanha. Mandar um abraço para o Jairo, ele que é porteiro ali na Assembleia, não perde um acerto de contas. Para o Marquinhos, que fica ali no estacionamento da Câmara Municipal de Fortaleza, ali também conhece nosso programa. Manda um abraço para você, Marquinhos. E hoje nós vamos falar um assunto importantíssimo, que é o método Supera, que é uma ginástica para o cérebro. Nós precisamos exercitar o nosso corpo físico, mas também a nossa mente, o nosso cérebro. E o meu amigo Gerson, né, vai falar, o Gerson Chaves vai falar sobre o Supera, ele que é franqueado, Marcelo, é empresário franqueado do método Supera, ali no município do Eusébio, e que vai falar dessa experiência, como é que funciona, né? Quais são os benefícios e as metodologias que são aplicadas no método Supera. Carlos Maciel. Muito bom, prazer tê-lo aqui, Gerson. Eu acho que eu não sabia que tinha esse tipo de treinamento para melhorar a questão do nosso cérebro, desenvolvimento mental, vamos dizer assim, nosso, né, do dia a dia. Para mim é uma novidade, mas antes de conversar com você, eu quero conversar com o Casqueiro ali. Ô, Casqueiro, eu vou falar que você correu com mais um aí, o fiscal do povo. Aquele cara, eu sempre achei ele o mala sem alça, né? Porque é muito gelo e pouco uísque. Fazia um circo do caramba, ou água de salsicha, não sei o quê, subir em cima de viatura e tal. Como é que ficou o fim Só dele? Miguel. Como é que foi? Começou bem, partiu, e aí, como é que tá o fim dele? O que aconteceu, Casqueiro? Vamos lá, vamos falar um pouquinho, né? Primeiro agradecer ao Marcelo, ao Fábio, de estar aqui no programa, né? Participar desse programa. E dizer que na terça-feira assisti o programa e falaram de tanto cheiro. Tinha um lugar que eu passava, sentia o cheiro, já sabia que era ali. Tá certo? Você que está em casa, você que já saiu, já foi para a noite, você sabe que esse cheiro chegou, você sente o cheiro, você sabe que a casa é ali, que você tem que entrar. Tá certo? Então procure tomar cuidado para você ver o que é que você está fazendo da sua vida. Mas a realidade, Marcelo, mais uma vez lhe agradecendo, é que a gente está fazendo um trabalho diferente, Marcelo, tentando desmascarar um pouquinho, tirar esse amor da direita e da esquerda, para que a gente veja que nem tem só gente errada na esquerda, nem só tem gente certa na direita. E a coisa da criação de personagem para ir atacar o povo, fazer com que o povo possa, né, ficar assustado para determinadas situações, ela se tornou cotidiano aqui no Ceará, somente em Fortaleza. Por quê? Porque aparece do nada alguém que se diz fiscal do povo, né? Espero que ele assista a sua audiência, e que ele dizia que era 100% livre, não tinha ninguém bancando. E aí a gente foi averiguando, vendo os vídeos, ele ofendendo as pessoas, porque eu acho o seguinte, uma coisa é você criticar, né? Ó, aqui precisa melhorar, aqui precisa ser feito. Exatamente. Dá opinião. A outra coisa é você ofender, por exemplo, o prefeito do Eusébio, ele chamando o prefeito do Eusébio de água de salsicha. Ele subiu na viatura, né? E aquilo ali coloca em xeque o servidor que não tem culpa que o carro está com licenciamento atrasado. Aí a gente descobriu que o verdadeiro fiscal do povo, ele era mantido pelo escritório do deputado federal André Fernandes. Você que é direita, não fique chateadinho não, mas a verdade tem que ser dita. Né? A gente puxou o portal da transparência e fomos ver que quem era gratuito se tornou pago para fazer um personagem. E nós sabemos, Marcelo, que nós estamos num ano político e a gente precisa pesar muito a mão. Sabe, Marcelo? Pesar muito a mão, porque eu costumo dizer o seguinte, como é que alguém do nada enriquece? Porque minha mãe disse, ou o cara nasceu rico, ou vem de família rica, ou estudou muito,
Ganhou muito dinheiro. Mas do nada você não pode ficar rico. Então, são discursos... Trabalhando O robô. O robô, é o que eu queria Trabalhando dizer. muito, né? Mas são discursos que às vezes eu fico perguntando, sabe? O cara tá na televisão batendo no outro e mora no mesmo condomínio. Que separa, são uma parede bem fina, separa uma casa da outra. Então essa é a minha preocupação hoje, de mostrar para a população e dizer o seguinte, não existe salvador da pátria. E eu vou marcar com você para a gente fazer um programa, viu? Que tem muita gente aí dizendo que vai salvar o Ceará. Nem a esquerda, nem a direita. Eita glória! Não tem fórmula pronta para salvar o Ceará. Não existe fórmula pronta. Ou o povo aprende a escolher seus representantes ou vamos viver refém a vida inteira. Casqueiro, diante do que você está me falando, eu sempre falo aqui no programa, vocês são testemunhas disso, é o seguinte, tem que parar com essa politicagem. Eu não sou nem de direita nem da esquerda. Por exemplo, o Lula foi lá, fez o Mercosul rodar. Parabéns. O Flávio Dino foi lá, o ministro, interrompeu lá o aumento, me esqueci. Penduricalhos. Parabéns. Nós temos que verificar as ações desses administradores públicos, desses juízes, desses ministros, enfim. E não ficar fazendo política em tudo. Né? Será que o prefeito do Eusébio é tão ruim assim? Será que o nosso prefeito do Aquiraz é tão ruim assim? Será que... Vocês precisam analisar, vocês precisam pesar, vocês precisam... É como o Casqueiro nos disse aqui agora. Onde vê esse cara? Onde é a magia? Vive do quê? Faz o quê? E o interessante, Marcelo, só complementando a tua fala, é que é a crítica pela crítica, né? São personagens que são criados aí nesses ambientes, nesses municípios, que chegam ali, criticam, que falam mal da gestão, que ali apresentam simplesmente o problema, onde o correto e o democrático e o viável é você apontar o problema e pautar uma possível solução, Glaucio. Exatamente. E também tem os robôs, né, Marcelo? 5 mil disparos de robô já comprovado aí para defender o Lula na questão da escola de samba. 5 mil disparos assim, em um dia, de um único perfil, robô. Então, precisa averiguar tem a questão tudo do isso. robô. E assim, e tão sério quanto o robô é quando se cria um personagem físico, porque passa mal credibilidade. Não é isso? Então, tem em todo canto. Nós temos que analisar, e eu sempre digo, nunca foi tão fácil, é olhar a vida pregressa. Você pega o Instagram de uma pessoa, você só entra no Instagram de uma pessoa, Casqueiro, e tem a mania de olhar o quê? De um mês para cá, de 2 meses para cá. Não, entra no Instagram de uma pessoa, se dá o trabalho olhar 5 anos atrás. O que é que ela estava falando? 8 anos passados. São avaliações que precisam acontecer, verdade. Tá, que não tem como esconder. Ninguém consegue fingir em 24 horas muito tempo. Então você entra no Instagram de uma pessoa dessa e vai olhar, que nem ela teve cuidado de entrar e apagar muitas vezes, porque dá trabalho, né? E não lembra. Então é muito fácil olhar a vida pregressa. O Castilho falou que é muito sério, esse ano é muito decisivo. Olha a vida pregressa das pessoas. Mas eu também queria aproveitar para a gente trazer o convidado e dizer a você. Nem com vela preta, nem com missa muito grande, nem com nada, meu irmão. O presidente Lula não é eleito. Não é eleito. O povo não aguenta mais. Eu estou lhe dizendo, porque na Bahia ele esteve na minha terra para lançar a pré-candidatura vazia. Teve em Recife, o povo não apareceu. Ele esteve aqui nos eventos do Ceará e ele não apareceu. É um mistério. Não, mas eu entendo você. Eu vou discordar de você que você deu aí uma... eletrônica. Não esqueça. Eu vou fazer uma aposta com quem quiser. Nem com urna eletrônica. Até mesmo porque tudo foi muito bem pensado nesse desfile aí, meu amigo. Tudo muito bem pensado. Né? Porque se a escola de samba caiu. A famosa obsolescência programada, ele já não quer ir, criou um impeditivo para ele. Ele sabia que ia perder, irmão. Ele ia saber que ia perder. Entendeu? Que, por exemplo, na minha terra. Na eletrônica já saiu na mídia que a escola de samba só não ganhou por culpa do Bolsonaro. Então já. Não, mas aí eu vou dizer para você com toda seriedade. Qual é o grande problema hoje que a gente tem que discutir, Glaucio? Para tirar esse Bolsonaro e Lula. Tá certo? Bolsonaro, para mim, hoje, eu costumo dizer que o Bolsonaro é o maior líder da direita hoje. O resto é conversa fiada. Você vê que a própria direita hoje está trabalhando para derrubar o Nicolas. Fazer do Nicolas um traidor. Fazer da Michele. A Michele chegou aqui, eu fui num evento, né, do Eduardo Girão. A Michele bateu no André como se batia numa mala velha para tirar o pó. Mas ela mostrou para o André que quem dorme, quem acorda, quem era ofendida era ela, a filha dela.
E ele não teve um pingo de respeito. Então é isso que eu discuto a política hoje do Ceará. A gente vai ver aí com o doutor que a gente precisa trabalhar o nosso cérebro. E esse povo trabalha o nosso cérebro, como disse ali, ó, criando robô, criando notícias para que a gente acredite. Sugestionar. Sugestionar. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Qual é o preparo hoje mesmo de Pastor Alcides para ser senador da República pelo PL? Eu queria que você que está em casa assistindo esse programa me respondesse publicamente qual é. Ele é bom pai? Uma ótima pessoa. Ele é um bom marido? Um ótimo marido. Ele é um bom deputado? Não. Ele é um deputado mediano. Começou a carreira agora. Por que ele escolhido a ser senador da República? Quem Por isso que eu seria? digo. Hoje, para a direita, seria a Priscila Costa. Tem um bom 3 nome. mandatos de vereador. É um bom É uma pessoa, mas me preocupa. Porque Mas ela hoje me preocupa. General porque, Teófilo. eu vou dizer para você, ela me preocupa hoje por uma condição. Ela já trabalha o cérebro para condicionar já a ida dela ao Senado e o marido dela à Câmara Municipal. Não, aí não dá. E aí qual é a minha preocupação? Vamos mudar o foco aqui, aproveitando que o Casqueiro falou que trabalhar o Não é cérebro. nem feio. Vamos ao trabalhar o nosso cérebro. convidado aqui. É o Eu tô cérebro curioso. mesmo. Eu espero que ele trabalhe o cérebro para o povo acordar e dizer assim, ali estão me contando uma história. Aqui também. Aonde é que está a verdade? Onde é que Meus eu trabalho alunos de meu direito cérebro? penal, só para finalizar, não, Marcelo, os meus alunos de direito penal sempre chegam para mim, assim, já na terceira, quarta aula, de professor, eu nunca mais assisti um programa policial com a mesma mentalidade que eu tinha antes, depois das suas aulas. Por quê? Porque eu faço o aluno, aqui vamos entrar até no tema dele depois, exercitar o raciocínio crítico. Peraí, será que é isso aí que estão falando? Aconteceu, mas será que foi assim? Bom, Gerson, estou curioso, ó, para saber, porque o Taj lhe apresentou como franqueado aqui do estado do Ceará, não é isso? Sim. Existe uma franquia disso? Como é que isso foi criado, elaborado? Quem criou esse desenvolvimento, essa teoria? Enfim, fala para a gente tudo aí sobre o Supera. Sim, legal. Antes, né, boa noite a todos aí. Muito agradecido por essa oportunidade, porque realmente esse assunto ainda é uma novidade, por mais que ele já esteja, pelo menos com o método há 20 anos, né? O Supera fez agora 20 anos. Mas, enfim, o Supera, ele surgiu de uma necessidade doméstica, né? O presidente do Supera, que foi o idealizador, né, o Antônio Carlos, ele estava com problemas de fazer o filho dele conseguir absorver melhor os conteúdos, né? E aí ele fez o quê? Buscou aí, né, algumas ferramentas que pudessem auxiliar nesse momento lá da escola do filho dele. Aí, né, por meio aí, né, junto com os pedagogos, psicopedagogos, né, ele foi juntando são 6 ferramentas, né? Uma delas é o Abaco, depois, se tiver oportunidade, a gente pode falar um pouco sobre ela. E daí ele juntou essas ferramentas e criou um método que está aí hoje há 20 anos, impactando aí muitas vidas aí dentro da sociedade. O Supera traz no seu escopo, no seu planejamento, exatamente metodologias, né, de ginástica para o cérebro que vão ajudar em tarefas cotidianas, tarefas comuns, mas também nesse processo de construção de uma mente mais fácil para absorver conteúdo. É assim? Sim. Na realidade, a gente trabalha as habilidades cognitivas do cérebro, né? Então, né, por meio dessas ferramentas, a gente vai sempre estar estimulando alguma necessidade específica, né, alguma habilidade cognitiva, né? Como eu falei, nós temos o Abaco, que vai trabalhar muito a concentração, o foco, o raciocínio, os exercícios cognitivos, como raciocínio lógico, né? Até pensar fora da caixa também, né? Muitas vezes a gente foca, né, em resolver os problemas só com uma visão. Então, a gente trabalha que a gente estimula a pessoa a, né, questão do pensamento lateral. Eu tenho um problema, eu vou pensar em várias soluções para aquele problema, ou ao contrário, eu tenho vários problemas e vou arrumar uma solução para esse problema. Glaucia Gondim. Boa noite a todos, né? Boa noite ao nosso Big Boss, Marciele. Big Boss. Né? E ao Prazer, o Casqueiro e todos que estão em casa, né? Esperando nesse momento me ver.
Estou aqui. Aê! Né? Então, eu queria mandar um beijo para o Maurício, o Odísio da KF Veículos, o menino do Mercadinho Frigorífico Bom do Boi, que é aqui no Caça e Pesca, que é ouvinte. Lá é um mercadinho grande, ele fica com a televisão Já lá, vai. olhando lá, assistindo Casqueira. E ele não mandou beijo O para mim. Casqueiro Ele mandou também? aqui. Não, Casqueira não. Ele Maciel. deve assistir o Marcelo. Casqueiro Ele também. mandou para ele aqui. Ele perguntou muito dele aqui dos dois, né? Não foi para mim. Então, Maurício, tá aí. Tô dando. Você que quer comprar carne, a carne mais barata e boa de churrasco em Fortaleza, Mercadinho Frigorífico Bom do Boi, perto do Caça e Pesca, e eu não tô ganhando nada. E o Pix, conheço. nada. E o Pix? Eu conheço um pouco o método Supera. Eu tive algumas aulas Eu lá. acho que isso aí é um jabá, bicho, violento. Jabazão. Foi bem feito, valorizou você, o Rebolo. Mas já falou no outro programa. Chega, né? Festal do floreado, né? Tem Festal do história. Tá comendo floreado. churrasco de graça. Ele podia, inclusive... Trabalhou o cérebro. Trabalhou Fábio, seus ele podia, gatos. inclusive, dar Comendo umas churrasco carnes de aqui graça. pra gente, Devia né? convidar, devia trazer carne pra Isso, nós. Big devia. Boss Deixa eu falar uma coisa pra você, dona Graçola. Tá proibido de falar nesse cara novamente, tá bom? No Mercadinho Frigorífico Bom do A Boi. não ser que ele mande as carnes pra cá. Vai, vamos pro nosso Pronto, convidado. olha, eu tive uma aula no Supera. O Supera é uma escola onde ela é indicado para crianças até a idosos, que pode ter problemas cognitivos, tem pessoas com Alzheimer lá também que eu vi, e que a primeira aula que eu tive lá, ela trabalhou a questão da tabuada, que você aprende a tabuada de uma maneira bem lúdica, que você vai colocando aquelas peças, eu queria que você falasse sobre isso. E uma amiga minha, ela é aluna do Supera há muitos anos, ela teve uma questão de problemas cognitivos, e através do método Supera, inclusive, ela ganhou um campeonato de memória. Sabe que ela participou, é a Marta, ela é assistente social do JF, a Martinha, né? Eu queria saber, na sua experiência no Supera, né? Qual é a idade que você acha que a gente já deve começar a exercitar a mente? Sim, é uma pergunta muito boa. Porque, assim, o exercício cognitivo, você tem que, desde quando você nasce, já tem que estar estimulando, né? Mas o método, né, do Supera, a gente trabalha com crianças a partir de 4 anos ou que estejam em fase de alfabetização. E aí vai para toda a vida, né? Isso que você falou lá do ábaco, né? Que você falou. O ábaco é um instrumento de cálculo que, na realidade, a gente não usa como calculadora, né? Ele tem os benefícios dele. Como todas as ferramentas do método, ele vai sempre trabalhar uma habilidade. O foco maior do ábaco, ou a habilidade maior do ábaco, é o foco e a concentração. Né? Porque quando a gente está fazendo o ábaco, a gente tem que realmente estar concentrado, senão a gente não consegue fazer as contas. E ali a gente vai aplicando uma metodologia dentro do ábaco que você vai estimulando o cérebro, né, a pensar, a fazer essas contas para poder representar no ábaco. Não que ele seja, vamos dizer assim, que a gente utilize ele como uma ferramenta de cálculo, né? A gente utiliza ele para aplicar Um estímulo, no método, né? como estímulo, né? E principalmente focado ali no... E no meu caso, eu tenho Parkinson, eu sou presidente da ACP, eu fundei essa associação, a Associação Cearense de Parkinson. Nós temos, as pacientes de Parkinson geralmente desenvolvem o tremor, ou então nós temos uma lentidão cognitiva. Eu sempre fui uma pessoa bem ágil, mesmo com Parkinson eu ainda tenho alguma habilidade, mas a parte neurológica nossa é muito prejudicada. Eu necessito de alguém que penteie o cabelo, alguém que consiga me vestir. Como é que faz um paciente de Parkinson que queira fazer o Supera? Existe um suporte para ele lá ou ele não é um cliente potencial? Veja bem, né? Vou fazer até uma analogia, como se o Supera fosse uma academia. Então, a gente vai para a academia exercitar o corpo, né? Ou no Supera exercitar essas habilidades cognitivas. Se você tem um problema dentro de alguma da habilidade cognitiva, você não vai exercitar, você vai buscar um especialista naquela área que vai poder fazer o melhor tratamento neste caso. Então, a gente sempre trabalha com essas ferramentas onde está estimulando sempre o aluno a ter alta performance, né? Então, para isso, até mesmo para saber se o aluno ele tem potencial para estar, ou se o método vai ser benéfico para ele, é importante que ele faça com a gente
antes, né, ouvir o Uma especialista. avaliação, né? Antes ouvir o especialista para que ele veja os benefícios do método e também com a gente para a gente verificar até onde você está apta ali a estar exercitando o método com a gente. Rebouças. Excelente isso aí que você falou, meu nobre, porque foi falado aqui em Alzheimer, né? E eu andei dando uma estudada na questão do Alzheimer e tem os 3 estágios, né? Tem o inicial, tem o moderado, né? E tem o severo. A pessoa que está no estágio moderado para o severo, uma das indicações é que não seja contrariada. Por quê? Porque a pessoa que está com Parkinson, por exemplo, a pessoa esqueceu que o pai morreu. Não, você tá confundindo Parkinson e Perdão, Alzheimer. Alzheimer. A pessoa está com Alzheimer e esqueceu, por exemplo, que o próprio pai faleceu. Ou esqueceu quem era o nome do esposo. E quando ela fala e tudo, e você corrige, alguns especialistas dizem que aquilo pode causar uma confusão mental, porque a própria pessoa, como é que eu esqueci do meu pai? Como é que eu esqueci do... Então, é muito importante isso que você falou, de que antes de ir para a academia, que você fez uma analogia perfeita, antes de você ir para a academia, você tem que fazer uma avaliação, se o seu coração aguenta, se a sua musculatura, como é que está, para iniciar em que fase, né, ligamento e tudo. Então, o cérebro da mesma forma. É muito importante isso, né? Ir no especialista, no caso do Alzheimer, não sei do Parkinson, mas do Alzheimer, é o neurologista, né? Em alguns casos, até o neurocirurgião, e para poder lhe dizer, é indicado, não é indicado. E aí a pergunta é, nesses casos de Alzheimer, tem chegado até vocês lá pessoas com indicação médica para fazer o Supera como método auxiliar, não na cura, porque infelizmente ainda não existe cura, mas no auxiliar para retardar o avanço desse Alzheimer? Show. Então, veja bem, né? Temos que voltar aqui um pouco aqui até chegar ali na sua pergunta, né? Por exemplo, a gente precisa estar sempre, vamos dizer assim, a gente chama dos pilares, né, do nosso cérebro para manter o cérebro saudável. Né? Que a gente precisa ter exercícios físicos, uma boa alimentação, qualidade de sono, os exercícios cognitivos e uma vida social, né? E aí, assim, o método em si, ele já aplica 2 muito bem elaborados, que são, né, a vida social e os exercícios cognitivos. Tá? E aí é onde é que a importância da gente exercitar o cérebro é postergar o surgimento das doenças degenerativas do cérebro, né? Então, tem estudos que comprovam que se a gente aprender um novo idioma, a gente pode postergar o início da doença em até 5 anos, né? Então, essa que é a relevância que a gente sempre tenta transmitir para os alunos ou para as pessoas que vão lá conhecer o método, da importância, né, de aplicar esses pilares. E aí nós trabalhamos em conjunto, né? A gente não está numa ilha, a gente está dentro de um conjunto, né, de pilares que é importante para a gente estar exercitando o nosso cérebro. Carol. Boa noite a todos que estão em casa, boa noite, Macieri, convidado, todo mundo aqui da bancada. É bem legal o método Supera, eu já conhecia, tenho tios idosos que eu tomo conta, e meu tio está com 93 anos, ele começou a demência senil mesmo, da idade, e o geriatra indicou, né, a fazer justamente o exercício cerebral. Né? Não é que não veio a demência, veio até pela idade, mas ela se prolongou bastante, porque realmente na idade as pessoas acabam ficando sem tanto convívio social, mas dentro de casa, e acabam deixando de exercitar o nosso cérebro no dia a dia, né? Vendo conta, celular, tudo isso é um método bem legal. E eu acho ele muito bacana, porque o meu sobrinho, que tinha 4 anos, estava com uma dificuldadezinha de aprendizado no processo de alfabetização. A gente também levou, e achávamos que ele tinha TDAH, e durante o próprio método a gente descobriu que o problema dele era uma questão de visão. Então, ele não estava enxergando bem, não conseguia acompanhar as aulas, e rapidamente, depois que ele foi ao oculista, passou a usar óculos, ele conseguiu se alfabetizar. Né? Então, eu acho que vocês fazem essa avaliação para ver se a criança tem um TDAH, ou uma dislexia, ou um problema de visão, que junto tem algum psicólogo, algum médico que faça uma avaliação para poder ver se tem um problemazinho assim que está atrapalhando esse problema? Boa. Tá, é aquilo que, assim, né, a gente tinha abordado no início, que a princípio
assim, o Supera não é um tratamento, né? Então, assim, mas nós temos profissionais aptos, né, também a estar acompanhando. Fazer uma merchan aqui do nosso educador, né? Ele é psicólogo, né? Então, assim, ele já tem toda uma vivência nesse sentido que ele pode estar identificando algumas situações que possam estar dificultando esse aprendizado ou alguma necessidade específica. Mas, assim, o que é importante reforçar é que, muitas vezes, o aluno, por ele estar bombardeado de muitas informações, né? Hoje em dia, até os próprios pais, né? Eles enchem de atividade o aluno, então, muitas vezes, ele precisa também ter um momento de organizar as informações, né? Para que ele também consiga desenvolver todas as atividades. E o Supera trabalha isso, ajuda nesse sentido, né? De você buscar ali a concentração, o foco, né? Porque com a criança, né, focada, com a criança mais concentrada, ela vai conseguir absorver melhor os conteúdos, ela vai ter mais capacidade de receber essas informações, entendeu? E daí ter um aprendizado mais tranquilo. É só para resumir no sentido assim, né? Assim, o nosso foco é potencializar as habilidades cognitivas do cérebro que vai trazer os benefícios no decorrer da vida do estudante. Eu queria até lhe fazer uma pergunta, né? Eu sou pai e hoje eu tenho um arrependimento. Meu filho tem 11 anos, ele vai estar me assistindo e eu, muitas vezes, por causa do excesso de trabalho, dava o celular. E criei uma dependência no meu filho no telefone. E hoje eu luto, né? Eu tenho um de 2 anos e 4 meses que ele não toca em telefone. Não toca. Ele assiste a televisão, mas ele não toca em telefone. A única hora que ele vê telefone é quando ele entra no carro, a mãe está dirigindo, bota lá o celular, ele assiste, questão de 20 minutos e ligou. E o que me preocupa hoje, doutor, até para a gente conhecer um pouquinho o seu trabalho, é que essa geração que está vindo aí, ela é uma geração que preocupa, sem tomar decisões, sem saber o que é certo e o que é errado. É a pior geração. Muito já foi preocupado com a né? opinião dos outros. Ah, bonito é fulano. Eu não sou bonito. Né? Eu sou uma pessoa que eu preciso me entender. Eu queria que o senhor pudesse falar, porque a maioria dessa molecada aí, ela não tem concentração. Nós tivemos um problema numa escola aqui, que o menino, por excesso dos pais, né, ele acabou fazendo uma besteira dentro da escola. Porque queriam que o menino superasse o limite. Será que o limite é do menino? Será que aquilo que o menino quer para ele? Será que através do seu método a gente não tem a condição de conversar com o pai? Ei, diminui aqui essa carga, porque essa carga aqui está pesada demais para ele. Isso aqui pode acabar causando, porque hoje é uma preocupação. Hoje eu vejo isso dentro de casa. Hoje eu olho para o meu filho e digo, ei, cara, desacelera. Tá certo? Outro dia eu coloquei, lá tem uma câmera na hora que ele vai dormir, e eu fiquei na sala olhando. Ele, depois que ele larga o celular, ele se mexe na cama centenas de vezes. Centenas de vezes. E aí eu fiquei olhando, observando e fui lá. Quando eu cheguei lá, deitei perto dele, 5 minutos ele dormiu. Mas hoje eu percebo que essa molecada aí, você diz, qual é a sua opinião? Não sei. Eu queria lhe ouvir, doutor. Mas essa, depois do intervalo, né? Essa foi uma pergunta muito boa. Mas assim, eu queria agregar a pergunta da Carol, junto com o do Casqueiro, pelo seguinte. É importante para você desenvolver qualquer tipo de aumento de concentração cerebral, vamos dizer assim, saber se antes tem o TDA, se tem um autismo baixo. E aí segue a pergunta do Casqueiro. Telefone, vocês têm que ter essa percepção também. Porque eu acho que para tratar isso a gente tem que saber um contexto mais amplo, né? Da vida social dessa pessoa. E depois você vai falar sobre isso depois do intervalo. Fique ligado aí, voltamos já.